aqui na estrada do Tingui com o Vitor Alves, Rua Vitor Alves, número 2096, sala 104. Estamos aqui todas as terças-feiras no ciclo de palestras gratuitas que vai até dezembro. Então, se você tem interesse em 5 áreas de conhecimento que a gente está ministrando, entra no nosso Instagram e veja lá quais as pautas que a gente tem, área de desenvolvimento pessoal, gestão, tecnologia, e olha, tá top, hein? Então, se você não veio ainda, se você não assistiu também, então procura lá nosso canal no YouTube, Espaço Capacitar Multieventos. E hoje, mais uma vez, estamos aqui reunidos presencialmente para falar sobre um assunto que tem influenciado na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque a gente está com um péssimo hábito de não dormir. A gente fica nas redes sociais, a gente fica até tarde vendo filmes, Netflix e tudo mais, e a gente esquece de um bem precioso que é o sono. O sono. E é sobre isso que vamos tratar hoje. Então, com vocês, para falar sobre como o sono interfere na sua produtividade, Eliviana! Olá a todos, boa noite. Mais uma terça-feira com vocês, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, falando agora sobre sono na área temática de saúde. E lembrando, mais uma vez, nosso ciclo de palestras segue até dia 3 de dezembro, todas as terças-feiras, às 20 horas. Espero vocês aqui. Não percam, como foi falado aqui, área de gestão, tecnologia, inovação, saúde, melhoria contínua e desenvolvimento humano. Então tem assunto para todo mundo. É só vir aqui nos acompanhar, tá? Pode ser presencialmente, mas também pelas redes sociais. Se você entrar lá no YouTube e procurar Espaço Capacitar, você vai encontrar lá todas as palestras que foram ministradas até agora, um total de 13 palestras, além dos materiais didáticos disponíveis para que você possa fazer também acompanhamento, estudar e se aprofundar um pouco mais sobre cada assunto, tá joia? Hoje nós vamos falar então sobre o sono. Como o sono pode te ajudar a melhorar a sua produtividade. Bom, como eu sempre inicio os treinamentos, eu venho falando sobre a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala então sobre sono? E aí nós temos: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Está lá em Salmos 4:8. Deus falando. Aqui quem escreveu o Salmos, a gente sabe, foi o rei Davi, né? Entre outros escritores também. A maioria dos escritos foram feitos pelo rei Davi. E ele aqui está dizendo, né? Que ele pega no sono porque o Senhor faz o repousar seguro. O que isso significa? Significa que ele tem um sono tranquilo. Porque se vocês conhecem a história do rei Davi, durante um bom tempo, principalmente no período em que ele escreveu os Salmos, ele estava sendo muito perseguido. Foi um momento em que ele estava em grandes tribulações. E, bom, ele era um guerreiro e tinha um exército atrás dele, possivelmente para matá-lo, possivelmente para fazer mal a ele e todo o grupo que se encontrava com ele. Então ele já não devia estar com o sono tranquilo. Porém, quando ele entregava a vida dele ao Senhor, ele declarava coisas lindas, como outras coisas que ele declarava, essa a respeito do sono. Porque para dormir com um bando de guerreiros, inclusive o rei Saul atrás dele para poder destruir o seu exército, para matá-lo, e ele conseguir dormir tranquilo, então só debaixo dos pés do Senhor. Para a gente ver a importância do sono, porque o rei Davi estava precisando do sono para que ele pudesse pensar, raciocinar melhor, trabalhar as estratégias de guerra, poder saber se ele realmente criava um embate, afrontava aos exércitos que viriam ou não, ou como é que ele faria então para poder continuar vivo ao longo das suas perseguições. Tá joia? Então, todas as vezes que você buscar sobre qualquer assunto na sua vida, procura nesse manual, você vai encontrar. Vocês já perceberam que todas as palestras que eu inicio, todos os temas que eu coloquei aqui, seja na área de saúde, seja na área de tecnologia, na área de inovação, existe um texto bíblico que fala sobre aquele assunto. Já perceberam?
Então, para você ver a importância desse material, a importância desse livro. Então, você já aconselho a todos a utilizar esse material, utilizar esse livro, utilizar a palavra de Deus também como um manual de vida, ok? Vamos lá, vamos dar início. Já faço uma pergunta para você. Você sabia que o sono é essencial para a saúde? Sabiam? Sim. Você sabia que no dia 15 de março, aproximadamente, ele muda às vezes de ano para ano, 15, 17, às vezes 19, depende de uma organização mundial isso, mas normalmente cai perto desses dias, 15, 16, 17. Esse ano, por exemplo, que é o dia 15 de março, que é o Dia Mundial do Sono. Então você vê a importância do sono. Que o sono nos ajudou a evoluir como espécie? A gente já falou sobre como nós evoluímos, lembra? Quando falamos lá do desenvolvimento humano e falamos da nossa espécie, que ela é milenária e tudo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Como é que nós evoluímos? Por que o sono nos fez evoluir como espécie? Vamos ver isso lá para frente. Você sabia que no Brasil, dia 13 a 19 de março, ocorre a Semana Nacional do Sono? A gente está falando aqui do Dia Mundial, né? E aqui é o Dia Nacional. Também no Brasil, nós temos o Dia Nacional do Sono. E vocês vão ver que um dos materiais que eu deixei disponibilizado para vocês é uma cartilha, chamada Cartilha do Sono, que tem lá dicas, tem uma série de coisas a respeito do sono, que todo ano, quando acontece a Semana Nacional do Sono, a Associação Brasileira de Sono disponibiliza uma cartilha com dicas mais recentes sobre pesquisas atualizadas sobre o sono. Essa cartilha todo ano ela sai lá na Associação Brasileira do Sono. Então está disponível lá para vocês. Que a Associação Brasileira da Medicina do Sono, existe uma Associação Brasileira de Medicina do Sono, existe uma Associação Brasileira de Odontologia do Sono, existe uma Associação Brasileira do Sono, entre outras associações, que são grupos de pesquisadores na área de psiquiatria, na área de odontologia, na área de neurologia, na área de psicologia, enfim, na área de fisioterapia, na área da educação física, estudando sobre o sono, cada um na sua área de conhecimento, cada um na sua expertise, trazendo a sua contribuição. Porque o sono, e a gente vai ver aqui nos slides, quando a gente passar um pouco mais para frente, que ele é um assunto para ser tratado de forma multidisciplinar. Não é um único profissional que trata o sono. Apesar da medicina ter sido pioneiro nisso, de começar a tratar o sono, mas existem trabalhos que precisam ser feitos pelo fisioterapeuta, principalmente quando o problema é respiratório, por exemplo. Existem uma série de técnicas de fisioterapia para que a pessoa possa fazer exercícios, ou muitas vezes até utilizar equipamentos que são indicados também por fisioterapeutas, até os treinamentos, exercícios que têm que ser feitos com aquele equipamento, para que ele possa ter um sono mais tranquilo. Então, está ligado a diversas áreas, a psicologia, por exemplo, quando o problema de sono é um problema emocional, na área médica, quando o problema é hormonal, de vitaminas, de enzimas, a gente vai ver isso aqui. Então, é necessário que seja tratada a pessoa que tem problema de sono por uma equipe multidisciplinar. E por que eu trouxe isso aqui? E essa nossa palestra é um pouco mais longa, eu falei aqui no início, ela vai durar um pouco mais tempo, porque a ideia foi trazer um pouco mais de conteúdo, além do que você encontra aí na internet. A gente vem pegando pedacinhos, o dentista falando uma coisa, o psicólogo falando outra, então eu peguei um pouquinho de cada um e trouxe na mesma palestra, exatamente para fortalecer esse nosso conhecimento. Por quê? Me fizeram não foi uma pergunta, foi um desafio, quando eu falei que ia dar a palestra do sono. Eu quero ver o que você vai fazer para resolver o meu sono. E aí eu estou respondendo que eu não vou resolver, porque eu sou profissional de educação física e precisa de uma equipe multidisciplinar para a gente poder resolver o problema do sono de alguém. Então, mas aqui pelo menos eu vou dar as dicas, os caminhos em que você vai precisar seguir para poder resolver o teu problema do sono, caso você tenha um problema com o sono. Ok? Então existem todas as associações. O interessante é que são sites. Se você entrar no Google da Associação da Medicina do Sono, vai aparecer lá o link, você vai entrar e vai ter uma série de dicas, tem cursos lá para você trabalhar sono, enfim, conhecimento, artigos científicos, uma série de coisas referentes a sono, em todas elas, que são importantes você acompanhar, se você tem um problema do sono, para que você tenha um direcionamento melhor para resolver o seu problema de sono. Ok?
sabia também que a população brasileira, no último censo de 2022, que foi visualizado entre 2010 e 2022, no último censo, a população brasileira cresceu em torno de 6,5%. Isso totaliza uma quantidade de 203,1 milhões de pessoas, de brasileiros. Você sabia que hoje nós somos, então, 203,1 milhões de brasileiros? Então, essa é a nossa contagem. Então, espalhados aí por todas as nossas regiões, nós temos um total de 203 milhões de brasileiros. Você sabia que 72% dos brasileiros sofrem com alguma alteração do sono? E olha só que coisa interessante. O que significa 72%? Significam 146 milhões, 160 mil pessoas que têm alguma alteração de sono. Você acha isso pouco? 146 milhões de pessoas. E vocês vão ver o que as alterações do sono causam para o indivíduo, para você ver o quão complicado é você lidar com 146 milhões de pessoas que têm problemas de sono. Mas vamos lá, vamos tocar. Você sabia que, olha só, que a Organização Mundial de Saúde estima 40% dos brasileiros sofrem com distúrbios de sono e que durante a pandemia isso ficou ainda maior? Então 40%, a gente está falando de qualquer alteração, uma insônia simples, alguém comeu alguma coisa, teve um problema de alterações do sono. Quando a gente fala de distúrbio, a gente está falando de problema mesmo. Uma doença, por exemplo, de sono. Por exemplo, a pessoa tem apneia de sono, é um exemplo. A pessoa tem um problema mandibular, que não permite que o ar saia normalmente, ela acabou tendo apneia ou aumentando o seu ronco. E o ronco, às vezes, causa apneia, ou não traz um problema para ela, mas isso, como distúrbio do sono, causa para o seu companheiro, por exemplo. E o distúrbio não é na pessoa, mas é no relacionamento que ela tem, por exemplo. Ela tem um casamento, e a pessoa que o cônjuge dela não aguenta escutar o ronco dela, porque ela tem um problema, e nesse caso, quem resolveria seria o dentista. Um problema na mandíbula. Então, um problema conjugal por conta de um distúrbio do sono. E assim vai, uma série de coisas, série de relatos que a gente encontra aí na internet, gerados por distúrbios do sono. Ok? Isso significa o quê? 81,2 milhões de pessoas. Olha quanta gente com problemas, com doenças relativas ao sono. Ok? Bom, então já vimos que as pessoas têm problema de sono. Então isso é uma realidade. Então o que a gente está falando aqui é algo que é atual. Isso está na tua casa, isso está no seu relacionamento, isso está na sua escola, isso está no seu trabalho, isso está no seu dia a dia, isso está aqui no meio de nós. Problemas de sono. Aquela quantidade que foi mostrada ali retrata que possivelmente 100% das pessoas que estão participando hoje aqui, possivelmente deve ter algum problema de sono. Pela quantidade de pessoas que aquilo ali atinge, então para você ver o quão grave isso é. Mas por que nós precisamos dormir? Por que é que nós dormimos? Aí a nossa pergunta, se a gente sente fome, a gente não come? Se eu sinto sono, eu durmo. Ninguém fala assim, eu quero sentir sono agora. Aí você vai dormir. Ninguém fala, eu vou sentir fome agora, 10 horas da manhã eu vou sentir fome. Não é assim que funciona. A fome, ela é gerada por um sistema hormonal, logicamente por um controle do seu cérebro, que aponta para você o momento em que você tem fome. E aí, quando você sente a fome, existem alguns hormônios, e aí são conhecidos também, que é a leptina e a grelina, que são os hormônios que controlam a sua fome. Ela ativa aquilo ali para você ter a fome, para você ter a saciedade da fome, porque senão você vai ter só a fome e vai ficar comendo a vida inteira. Então existe um hormônio que desperta a sua fome e o outro que trava para você parar de comer, ou seja, dá a sensação de saciedade. Então existe esse hormônio, e isso é disparado pelo seu sistema, pelo seu organismo. Você não controla isso. E a mesma coisa acontece com o sono. Então existem determinados elementos do seu sistema fisiológico que não são controlados por você, são controlados pelo seu sistema fisiológico. E, da mesma forma que a fome, o sono também. Então, eu durmo simplesmente porque
ele tem um relógio biológico que faz com que eu sinta fome ou faz com que eu sinta sono. E aí eu preciso afagar essa necessidade. Quando há fome, eu como. Quando eu tenho sono, eu durmo. Assim. Então, se você não está sentindo fome, porque isso é algo controlado pelo sistema fisiológico, não tenho fome nunca. E a fome, vocês já perceberam que é necessário. Os nutrientes do alimento que você come são os nutrientes que vão nutrir o seu sangue, que vão nutrir suas células, para fazer com que você tenha uma vida saudável. Se você não come, você não vai ter esses nutrientes. Não tendo esses nutrientes, você não vai ter uma vida saudável. A mesma coisa o sono. Se o teu corpo pede que você durma, e isso não está acontecendo, você não está sentindo sono nunca, alguma coisa está errada, porque é necessário sentir o sono. Porque isso é um sistema fisiológico que controla. E se você não está sentindo, então tem alguma coisa, algum distúrbio também. Da mesma forma que a fome. Da mesma forma, se você come muito, tem um distúrbio aí qualquer. Por quê? Porque da mesma forma que você começa a comer, você tem que parar de comer. Lembra que eu falei dos hormônios? Um que controla dizendo que você tem a fome, e o outro que controla dizendo, olha, você já está saciado. Se esse hormônio não entrar em ação e disser que você está saciado, você vai comer disparadamente. A mesma coisa com o sono. Eu não posso ter um sono indefinido. Esse sono ele precisa ter ele tem que parar. Então existe um hormônio também que vai dizer, para, chega de sono. Se isso não está funcionando, nem aquele que coloca você para dormir, e nem aquele que coloca você para acordar, tem alguma coisa errada. Então aí que a gente já começa a prestar atenção no nosso ciclo de vida, para entender se a gente está com o nosso sistema fisiológico funcionando regularmente. Ok? Bom, a resposta é que, apesar de muitos estudos e pesquisas nessa área, essa pergunta ainda é difícil de entender. Porque o sono, ele é uma área de estudo muito recente. Então não se tem uma resposta certa. Porque, por exemplo, você fala da fome, você precisa comer um alimento, porque, por exemplo, tem algumas vitaminas que o seu organismo precisa tirar do alimento. Tem algumas proteínas que ele precisa retirar do alimento. Então, se eu não tiver esse alimento, eu não consigo sintetizar essas proteínas, porque o meu corpo não sintetiza sozinho, e nem dessas vitaminas, minerais, e outras coisas. O meu corpo precisa dessa nutrição. Isso está concretizado, você consegue, através de até de exames, saber isso do seu corpo. O sono, não. Você não consegue dizer porque efetivamente, não existe ainda, pelo menos, eu tenho lido bastante artigos a respeito do sono, e não tem nenhum estudo assim que bata o martelo e seja definitivo a respeito do porquê nós dormimos. Existe uma série de teses a respeito disso que a gente vai trabalhar aqui, que nos sugere a necessidade de dormir. Lembra da história, logo do início, que a nossa espécie humana, ela se perpetuou por conta do sono? Lembra que eu falei aqui, ó? Quando eu falei aqui, eu estou contrário. Estou voltando também, provavelmente. Para frente. Para frente. É verdade. Aqui, ó. Aqui, ó. O sono nos ajudou a evoluir como espécie. Então, tem teorias a respeito disso. Como nós evoluímos como espécie por causa do sono. Então, vamos estudar isso agora. Ok? Voltamos para cá. Bom, se você quiser saber mais, tem aqui, vocês vão receber esse material pela Fundação do Sono, Instituto do Sono, além daquelas associações que eu falei para vocês, existem os institutos, existem as fundações que tratam de sono, a Fundação Sono.org e o Instituto do Sono também. É um site bem legal para você buscar informações sobre o sono. E tudo isso que a gente vai falar a partir de agora estão lá. Ok? Então vamos lá. Algumas teorias a respeito do sono. Então nós temos a teoria adaptativa evolutiva, ou da inatividade. A inatividade do sono é o nosso momento de inatividade. E por que surgiu essa teoria da necessidade do sono? Por conta da adaptação e da evolução. A ideia é a seguinte: se eu não dormisse, se a nossa espécie não dormisse, a nossa espécie não é uma espécie que enxerga bem à noite, por exemplo. A gente não está falando de hoje, que existe iluminação. Nós estamos falando de espécie. Nós estamos falando lá 200 mil anos atrás, onde você não tinha
ainda não tinha sido inventado a roda, não tinha sido inventado o fogo. A gente ainda não sabia, a gente ainda precisava caçar, por exemplo. A gente não era agrário, não era pecuário. A gente tinha que correr atrás do alimento, matar o alimento e comer o alimento. Ou então, buscar o alimento nas florestas, subir na árvore, obter o alimento para poder se alimentar daquele alimento. Então a gente ia atrás desse alimento o tempo inteiro. Só que nós não conseguimos enxergar à noite. E se nós tivéssemos fome à noite, por exemplo, isso é uma teoria, e você tivesse que sair para caçar à noite, provavelmente você seria devorado por aqueles animais que enxergam à noite, como por exemplo os felinos, que enxergam muito bem à noite. Então, nesse momento, por isso chamada teoria de inatividade, o meu corpo tinha que ter um mecanismo de proteção para que eu pudesse, em determinado horário, parar, me esconder nas cavernas, nas tocas, seja lá o que for, ficar quietinho, parado, imóvel, de preferência o mais imóvel possível. Para quê? Para não ser visto, para não ser encontrado por esses animais que caçam à noite. E isso nos ajudou a perpetuar como espécie. Isso é uma das teorias. Ok? Bom, a gente tem a teoria da conservação da energia. Essa é conhecida, a gente estuda na escola, conservação da energia. Você já deve ter ouvido falar que o nosso cérebro é inteligente, então ele vai ter o menos esforço possível. Por quê? Para que a gente possa conservar o máximo de energia possível. Por quê? Porque na alimentação era difícil. Eu não tinha alimentação o tempo inteiro para gerar combustível para o meu corpo. Então eu precisava fazer o mínimo de esforço possível. Isso também foi uma das coisas que nos fez evoluir como espécie. Porque eu não podia, por exemplo, fazer como um felino faz, correr atrás de uma caça, primeiro porque aquela caça é muito mais veloz do que eu. Eu não conseguiria, por exemplo, correr atrás de uma gazela e pegar como corre um puma, por exemplo. Então isso não ia acontecer. Eu precisava utilizar de uma inteligência superior, precisava modificar minhas estratégias para que eu pudesse pegar um animal desse porte. Por exemplo, como é que eu vou comer um macaco? O macaco sobe na árvore, mas como é que eu pego um macaco para comer? E assim vai. Então precisava ter bastante energia, ou seja, aquilo que eu conseguia pegar como alimento, eu precisava guardar o máximo possível, eu não poderia sair gastando aquilo ali para que eu pudesse sobreviver. Então, isso foi um ponto. E segundo, a conservação da energia permitia então que ao ter essa energia guardada, eu pudesse utilizar então essa energia de uma forma mais inteligente, porque senão eu ia gastar energia. Então, meu cérebro, como ele tem como premissa conservar energia, ele, ao invés de fazer você partir igual um louco para cima de um animal para você se alimentar, para você caçar, ele buscava então estratégias para que você pudesse abater ou pegar aquele animal de uma forma mais inteligente, que você gastasse o menos de energia possível. E aí, se vocês viram, quando eu dei aquela palestra sobre esse momento da humanidade, não sei se vocês lembram do livro que eu orientei para vocês, está lá na área, chamada Sapiens. E o Sapiens mostra também algumas teorias ali, num livro da evolução da espécie, ele conta um pouco da evolução da espécie. Se vocês quiserem ler um livro muito interessante, volta lá na área, puxa aquele livro, lê, é um livro sensacional. Mas eles mostram, por exemplo, que a nossa espécie, primeiro ponto, ela evoluiu por conta de uma alimentação diferenciada, porque a gente comia restos dos animais. Então, ao comer os restos dos animais, que era exatamente o osso, nós comíamos tutano do osso ao invés de comer a carne. E por nós nos alimentarmos do tutano, nós tivemos uma evolução melhor, nosso cérebro evoluiu por conta de uma alimentação mais nutritiva do que a própria carne propriamente dita. Por quê? Os felinos maiores pegavam aquela caça e devoravam a caça, e não comiam os ossos. O que sobrava para a nossa espécie? Muitas vezes, como não conseguia pegar uma caça, era pegar aqueles ossos, quebrar aqueles ossos e sugar o tutano. Então, isso é uma das coisas que aparece lá no livro. E o tutano, vocês sabem até hoje, nossos avós falavam, quando você comia o tutano, você comeu o mocotó, por exemplo, falavam, chupa o tutano. Não sei se você já lembra, você cortar o osso, chupar aquele caldinho que tem dentro do osso, que é o tutano, porque aquilo era muito forte. E foi isso que nos garantiu a espécie, pelo menos segundo o livro. E uma outra coisa é que também foi percebido que, ao pegar um pedaço de um fêmur do animal, que é o nosso maior osso, inclusive nós também, é o nosso maior osso, aquilo podia se transformar numa arma.
Então, o animal comia aquela caça, eu comia os outros ossos, guardava o principal osso, que era o fêmur, e utilizava aquele fêmur como arma. Então, quando o animal vinha me atacar, eu tinha como me defender, porque eu tinha uma arma que era, por exemplo, um osso duro pra caramba. O nosso fêmur é um dos ossos mais duros. Imagina um animal que faz exercício, corre o dia inteiro e tal. Você utilizava aquele material, quando o animal vinha, você matava aquele animal com uma ossada na cabeça. Você já deve ter ouvido uma música, né? Caim matou Abel com uma ossada na cabeça. Nunca ouviu, não? Eu não lembro de quem foi, que é essa música, mas é uma música muito antiga. Eu agora não estou lembrado, mas a música é assim: Caim matou Abel com uma ossada na cabeça. Que onda, sei lá, eu gosto desse ali. Mas tem esse esquema, mas eu gosto de uma música brigando, não esquece a cabeça não. Misturei duas, né? Enfim, mas é uma música dessa aí que Caim matou Abel com uma ossada na cabeça. Mas a ideia é que você utilizava um osso grande que servia como arma e você podia acertar, então, a cabeça do indivíduo, do animal, enfim, para você poder se defender de um ataque do animal. Tá ok? Então, essa é a teoria da conservação da energia. Tem a teoria da restauração. A teoria da restauração mostra que, da mesma forma que o alimento é para o nosso corpo, o sono também é. Então, toda a fonte nutritiva que o nosso corpo tem com o alimento, o sono também nos traz. Então, toda aquela fonte de energia que nós tiramos com o alimento, o sono é que ajuda na sintetização disso aí. Então, para eu restaurar as minhas fontes de energia, eu preciso do sono, porque nem todo nutriente que eu me alimento, ele se processa ao longo do meu ciclo de vigia. Eu preciso estar no meu momento de sono para que ele se processe. Então, a teoria da restauração trata disso. Você precisa dormir porque você precisa alimentar o seu corpo. Suas células precisam se nutrir com isso. E, por fim, a teoria da plasticidade cerebral, que também é um tema bastante conhecido hoje, principalmente quem trabalha na educação, que é o tema da neuroplasticidade. O seu cérebro é um cérebro adaptativo. Ele é adaptativo porque ele vai criando conexões neuronais para que você possa se adaptar a determinadas situações do meio. E aí a pergunta, inclusive, de um livro que eu estava lendo, que a pergunta era: qual é o animal, qual é a espécie animal que conseguiu se adaptar em qualquer lugar do mundo? Você não tem, por exemplo, girafa no Brasil. Você não tem, por exemplo, leão na China. Você não tem determinados animais em determinados locais. Mas o homem você tem em todos os lugares do planeta. E por que você tem isso? Porque o homem conseguiu se adaptar por conta disso aqui, da teoria da plasticidade cerebral. Inclusive, a gente consegue aprender mais do que um animal, por isso nós somos chamados de racionais, porque o nosso cérebro tem essa plasticidade. Ele consegue se remodelar, ele consegue aprender, ou seja, ele consegue fazer muitas conexões, consegue criar novos neurônios para determinadas situações ou novas conexões para resolver determinados problemas, coisas que não acontecem com outras espécies. E isso acontece quando? Foi descoberto também que essa neuroplasticidade ela só se dá a partir do sono. Então, essa teoria se deu exatamente dessa forma. Para que eu possa aprender algo, eu preciso dormir. Porque o aprendizado, eu posso ter contato com um monte de coisa quando eu estou acordado, mas o aprendizado ele só vai se dar na hora que você dormir. É onde o seu cérebro vai fazer as conexões, ou seja, as informações, os dados que você absorve na vida aqui fora, você não aprende. Você absorve ele, leva acumulado na memória, mas ele só vai ser internalizado na memória e vai passar por um processo de aprendizado durante o sono. Então, essa teoria da plasticidade cerebral, ok? Bom, mas e o que é sono? O que é o sono em si? Bom, sono é um estado de supressão da vigília. Então, o que é vigília? Bom, vigília é o estado de acordado. E o sono é o contrário de você estar acordado. Então, quando eu não estou acordado, eu estou em estado de sono, dormindo.
quando eu não estou dormindo, eu estou em estado de acordado, que é o estado de vigília. Ok? O estado caracterizado pela supressão da vigília, ou seja, eliminou a vigília, desaceleração do metabolismo, relaxamento muscular e diminuição da atividade sensorial. Então é isso que acontece no estado de sono, da supressão da vigília. É um estado sedentário da mente do corpo que é caracterizado por uma consciência alterada, ou seja, distingue da vigília por uma capacidade diminuída de reagir a estímulos. Ou seja, quando você está dormindo, não é que você não reage a estímulos. Você pode ver que tem gente que está dormindo, você toca nela, ela tem uma reação, mas diminui essa sua capacidade. Ok? Agora, tem momentos do sono que você entra numa situação tão grande de sono, que é chamado de sono profundo, que nem esse estímulo você não consegue ter esse estímulo. Ok? Bom, o que é vigília? É a condição do despertar, é o momento do acordado. Ok? É o estado de vigilância, é o estado ordinário da consciência, complementar ao estado do sono. Ou seja, ele não é contrário ao sono, ele é complementar. Por que complementar? Porque o nosso corpo precisa tanto do sono quanto da vigília. Então não é um contra o outro. Ok? Ocorrente no ser humano ou dos seres vivos, em que a máxima é a manifestação da atividade perceptível, sensorial e motora. Ou seja, quando você está no estado de vigília, você está completamente alerta. Você está em disposição para tudo. E aí, olha só que coisa interessante. Vigília, eu estou na plena manifestação de atividade perceptível, sensorial e motora voluntária. E olha só que coisa interessante. Quando a pessoa fala contigo, você tem uma lentidão, por exemplo, para responder. A pessoa fala, você leva um tempo para você poder responder. A pessoa faz alguma coisa, você tem um estado lento para poder reagir. Será que você está numa manifestação plena da sua vigília? Então essa pergunta é que eu faço. Por quê? Porque para você estar totalmente em vigília, você tem que ter passado por um momento completo de sono. Porque se você não fez esse momento completo de sono, você não vai estar na sua manifestação plena da vigília. E o que isso pode implicar? Uma série de coisas que a gente vai ver aqui. Se você não está pleno, muitas coisas podem acontecer, inclusive momentos de desatenção, de foco, enfim. Vamos ver lá. Quando você está em estado de vigília ou estado de sono, existem movimentos cerebrais que nós chamamos de ondas cerebrais ou ondas sensoriais. E elas se apresentam exatamente dessa forma, como eu coloquei aqui. Está vendo as ondinhas? E olha só que coisa interessante. Quando você está no estado beta, ou no estado alfa, ou no estado teta, no estado delta, vê que elas se movimentam de uma forma diferente. A frequência das ondas cerebrais tem um movimento diferente. A gente chama isso aqui de senoides. Essas senoides são movimentos elétricos que acontecem no seu cérebro ao longo de toda a manifestação do seu cérebro durante um determinado tempo medido. E aí você consegue saber se o seu cérebro está em plena atividade ou não está em plena atividade. Como é que eu consigo enxergar essas ondas? Existe um teste que você consegue verificar. O eletroencefalograma, por exemplo, é um teste que verifica os movimentos cerebrais dessas ondas do seu cérebro. Só tem o eletroencefalograma? Não, tem uma série de outros exames. Esse é o principal, principalmente quando você faz o exame do sono, esse é o que capta os movimentos elétricos do seu cérebro. E aí você vai ver o seguinte: existem ondas que possuem uma frequência maior e possuem ondas que têm uma frequência menor. Esses aqui que estão sendo mostrados são estágios do seu sono em que o seu cérebro se apresenta com uma frequência maior de pulsos elétricos. Isso significa que ele está em plena atividade, ou seja, ele está em estado de vigília, e quando ele está no mínimo possível da relação de ciclos por segundo, lá da manifestação elétrica, ele tem menor frequência. Só para vocês entenderem como é que funciona isso. Você pegar uma música, um funk, por exemplo, e tem uma batida, ele tem essa frequência. Se você pegar uma música mais lenta, faz aí
Aí você para e pensa, o que movimenta mais o meu cérebro? A batida mais rápida ou a batida mais lenta? Então, seu cérebro está exatamente funcionando dessa forma, no estado de vigília ou no estado de sono. Aqui a gente está falando do estado de sono, mas essas ondas, por exemplo, principalmente a onda θ, por exemplo, e as ondas delta, que são as ondas mais lentas, inclusive nem no estado de sono, você às vezes precisa estar num estado de meditação profunda para que você consiga chegar e atingir determinadas ondas nesse sentido, para você ter o máximo de diminuição de frequência de potência cerebral. É quando você está fazendo, por exemplo, uma meditação e a pessoa que está conduzindo fala assim, ó, não pensa em nada, olha para dentro de você e tal, entra num vazio, esvazia a tua mente, coisas desse tipo, para que você não pense em nada, para que tente o máximo possível você não ter movimentos cerebrais, aí você entra naquele estado de contemplação total, você parece que saiu do seu corpo. É algo parecido com isso. Você saiu do seu momento de consciência total. E aí você entra num estado, por exemplo, de ondas delta e ondas θ. E aí você fica com o teu movimento cerebral fica o menor possível. Tá? Então, se você está dormindo e o seu cérebro está batendo nessa batida, significa que você não está dormindo. Você está deitado, de olho fechado e ainda em estado de vigília. Ou seja, o seu cérebro está trabalhando. Então, se ele está trabalhando, ele não está descansando. Então, não adianta você deitar na cama, fechar o olho, que você não vai cumprir com aquilo que a gente viu anteriormente. De reestruturar o seu corpo no outro dia. Não vai ter jeito. Muitas pessoas acordam, inclusive, no dia cansado. Dormiu a noite toda e acordou cansado. Pessoas, por exemplo, que têm problemas de apneia. A apneia, para quem não sabe, é você prender o ar, você ficar sem o ar, você parar de respirar por um determinado momento. Isso dá um estado de sofrimento muito grande. Quando você para de respirar durante o sono, você não percebe, o seu cérebro fica doido para voltar, porque ele pensa que está morrendo. Então ele está em plena atividade. Muitas pessoas começam a sonhar que estão correndo, muitas pessoas começam a sonhar que estão sendo afogadas, pessoas sonham com uma série de coisas por conta daquele sofrimento, mas na verdade é simplesmente uma apneia do sono que está ocorrendo ali. Ok? Bom, e o distúrbio do sono que a gente está falando aqui? Que distúrbios são esses? O distúrbio do sono é um termo genérico de tudo quanto é problema que possa dar no sono. E aí eu sugeri algumas coisas aqui. Nessa condição impede que a pessoa tenha uma noite bem dormida, então distúrbio causa uma noite mal dormida, causando problemas de sono excessivo durante o dia. Normalmente quem tem distúrbio do sono, seja lá qual for, ele vai ter sono, vai ter um cansaço durante o dia, em algum momento, não vai conseguir passar as 12 horas que ele teria livre, 16 horas, né, que ele tem livre durante o dia, não vai conseguir passar tranquilo, porque em algum momento ele vai ter esse problema. Ele vai ter normalmente uma irritabilidade, uma lentidão, uma falta de foco. Isso normalmente é o que acontece quando você não tem uma noite bem dormida. Exemplos de distúrbio do sono: insônia, apneia, síndrome da perna inquieta. Eu, por exemplo, tenho muito isso. Isso significa que eu durmo mal. Bruxismo, né? Bruxismo, que você morde os dentes assim, fica arranjando os dentes. Tem gente que tem isso. Isso é um problema, por exemplo, para ser resolvido pelo dentista. Ronco, sonambulismo. Eu já tive muito isso também. Lembra o sonambulismo? O que é? A pessoa acorda, não acorda, né? Ela levanta dormindo, vai fazer alguma coisa, sai, muitas vezes abre a porta e sai, está dormindo, fala coisas, enfim. Miodomia, que são contrações, como se fossem pequenos espasmos, você dá aqueles pulinhos dormindo. Napoplasia, que é o sono excessivo, ou seja, aí é aquela história de você não tem, que o hormônio já não controla mais o seu sono, você dorme, mas você quer dormir mais, quer dormir mais, quer dormir mais. Paralisia do sono. A paralisia do sono é aquele estado, muita gente já passou por isso em algumas vezes. Às vezes você quer acordar, você acha que acordou, mas você não consegue voltar à tona, como se você estivesse dormindo ainda. Você vê a coisa acontecendo, você não consegue voltar ao estado de vigília. Então, esse estado de paralisia do sono. Dá um desespero, você acha que está morrendo, enfim, que você morreu. Mas isso é engraçado. Para a gente, quando acontece no sono, parece que durou
uma hora, mas são coisas que acontecem 2, 3 segundos, é muito rápido no sono. Mas para a gente parece que durou uma eternidade. Por que o sono é necessário? O sono de qualidade ajuda a manter a saúde mental. O sono melhor pode ajudar as pessoas a se concentrarem melhor durante o dia. A fadiga pode nos sobrecarregar física, mental e emocionalmente. A fadiga por conta do sono. A fadiga com a atividade física, por conta do sono. Dormir mal, então vou acordar cansado. Aconteceu algo desse tipo que a gente está conversando aqui. Durante o sono, eu vou acordar cansado, fadigado. Ok? Quais as consequências imediatas do sono? Da falta do sono, né? De dormir mal. Alterações da memória, dificuldade para se concentrar. Falta de foco e procrastinação. Baixo desempenho nos estudos ou no trabalho, ou seja, baixa produtividade. Sonolência diurna ou cansaço, fadiga. Ansiedade ou estresse. Mudanças de humor, irritabilidade. E até podemos chegar a alucinações. Pessoas que veem coisas, dormiram mal, ouvem coisas, veem coisas. Né? E aí você pode falar que a pessoa é médium. Não, ela está com sono. Não está dormindo, não está tendo espírito nenhum, ela está cheia de sono. Quais as consequências agora a longo prazo? Aí é que é o grande lance. Bom, eu até separei por problema, para ficar bem enfatizado para cada um de vocês o que o sono pode trazer. Problemas cardiovasculares. A gente está falando de todo o sistema cardiovascular. Sanguíneo, coração, tudo que envolve o cardio. Inclusive pulmão, pressão, batimentos cardíacos, frequência cardíaca, tudo relacionado a isso. A Associação Norte-Americana do Coração passou a considerar em 2020 que a má qualidade do sono como um fator de risco. Coisas que, por exemplo, a bebida alcoólica é um fator de risco, cigarro, fator de risco, enfim, dormir mal também agora é um fator de risco. Então, a pessoa que faz lá um teste do sono, ela já é um fator de risco para quê? Para problemas cardiovasculares no futuro. O que significa isso, cardiovasculares? Infarto e AVC. Ou seja, a pessoa está mais propensa a ter um infarto, mais cedo do que deveria. Na verdade, nem deveria, né? O infarto ninguém deveria ter o infarto. Mas o infarto e o AVC. Okay? Doenças metabólicas. Doenças metabólicas são aquelas doenças causadas pelo nosso metabolismo. Problema de mau processamento de açúcar no sangue, problemas de gordura no sangue, né? A gente está falando aqui de diabetes, está falando de obesidade, está falando, né, de uma série de doenças crônicas que são relacionadas e são conhecidas como doenças metabólicas. Ok? Então, aqui hipertensão, diabetes tipo 2, obesidade, asma e até mesmo câncer causado por problema no metabolismo. Então, posso, por conta de uma noite mal dormida, eu posso estar trazendo esses débitos aqui para os meus anos de vida. Doenças ósseas. Uma das consequências da má qualidade do sono é o aumento do risco de problemas ósseos, como por exemplo a osteoporose. Durante a fase não REM, a gente vai ver o que é isso, são os 3 primeiros ciclos do sono, ocorre uma liberação de um hormônio, o hormônio do crescimento, que é o hormônio chamado GH. Então, assim, se a criança dorme mal, provavelmente vai crescer pouco. Okay? E a gente também fala assim, mas eu já cresci. Esse hormônio do crescimento serve para quê? Serve para uma série de coisas, inclusive para regeneração celular, para nutrição celular, para sistema imunológico. Isso tudo é criado dentro. Esse hormônio ajuda nisso tudo. Okay? O adulto apresenta deficiência da substância na associação de uma perda de massa óssea. E aí, gerando a osteoporose. A osteoporose é muito comum falar assim, você está com problema de cálcio, pouco cálcio, e aí você está com osteoporose. Mas um problema de sono pode não ser só o problema do cálcio puro, mas o problema que você não está gerando o GH.
E aí também você tem perda de massa óssea. Então não é só o problema de não ter cálcio. Você pode estar tomando cálcio, e você não está conseguindo repor isso por sangue, porque o seu GH não está funcionando. Imunidade é durante o sono que o sistema imunológico se revigora. Então, se eu durmo mal, por isso, vocês devem lembrar de uma frase que era muito falada pela nossa avó, né? Que como é que era? Canja de galinha, repouso e canja de galinha, né? Não faz mal a ninguém. Então, por quê? Você serve fazer uma boa alimentação e fazer o repouso. Aquela outra história da vitamina C e cama, é uma outra frase que a gente já ouviu muito. Por quê? A vitamina C para revigorar e a cama para você dormir e fazer repouso. Porque não adianta só você repor o alimento, repor a vitamina, repor os sais, repor os nutrientes que forem necessários, se você o quê? Não repousar, se você não dormir. Então são frases que a gente ouvia da nossa avó, que a gente nunca levou em consideração, mas está na sabedoria aí, agora confirmada, né, por artigos científicos. Ok? Quando o indivíduo está acordado, sua energia e seus processos metabólicos se dedicam a atividades diárias, como relacionar, raciocinar, falar. Enquanto ao adormecer, as funções do organismo são referentes ao metabolismo. Dormir menos de 6 horas pode prejudicar a proteção do corpo contra infecções bacterianas. A associação e privação do sono também diminui significativamente as células NK, que são os componentes do sistema imunológico. Então, já viram que dormir pouco, mas eu durmo bem, acordo revigorado, tá, maravilha, tá legal, mas de qualquer forma você está tendo algum prejuízo. Não está tendo prejuízo de cansaço, mas está tendo prejuízo do seu sistema imunológico. Uma hora que uma doença vier te pegar, vai ser mais fácil pegar uma pessoa com o sistema imunológico fraco, baixo, por conta da falta de sono. Saúde mental e cognitiva. A saúde cognitiva também é afetada, elevando a probabilidade de desenvolver condições como demência e doença de Alzheimer. Então, pessoas que dormem mal podem, na maior parte das vezes, a probabilidade é muito grande de desenvolver uma demência, mas uma demência oh meu Deus, perdi a palavra. Me perdi. Quando você retarda o problema que acontecer lá no futuro, antecipa. Você vai ter antecipada esse problema. E aí o mais interessante é o seguinte, por exemplo, quando esse de Alzheimer, uma demência, a gente espera que isso aconteça com a gente quando a gente está velhinho. Dos 60 anos para cima, né? Do idoso, 60, 65, 70 anos, até 80 anos, que aí o velhinho, vai acontecer isso normalmente. Só que o que acontece? Começa a ver pessoas desenvolvendo essa doença com 60 anos. 60 anos a pessoa não saiu nem do mercado do trabalho ainda, nem se aposentou do trabalho ainda. Imagina essa pessoa que tem que ser aposentada com 60 anos porque teve um mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer, e ela vai ser aposentada por invalidez. Vai deixar de receber todas as suas coisas que ela tem que resolver, porque foi incapacitada de trabalhar porque teve um mal de Alzheimer. E 60 anos, basicamente com uma população brasileira que a média é de 73 anos, hoje a expectativa de vida, está bem recente, com 60 anos, já tem que apresentar um mal de Alzheimer. Mas o que acontece? Essas doenças, elas não acontecem naquele momento. Eu agora estou dormindo pouco e eu acarretei mal de Alzheimer. Não. Algumas proteínas que são utilizadas, que são liberadas do teu corpo para que você tenha um Alzheimer com 60, elas começam a acontecer a partir dos 30 anos. Ou seja, com 30 anos começa a dormir mal, noitada, aquela coisa toda, você já vai deixando os lixos residuais no teu corpo. E a tua mente vai só guardando, o teu cérebro vai só guardando aquele lixo, não vai expulsando, não vai limpando. É tipo aquela sujeira. Se há uma sujeirinha pequenininha que eu deixo debaixo do tapete, vou deixar debaixo do tapete, daqui a pouco o seu tapete está com 2 metros de altura, de tanta sujeira você colocou lá embaixo. E aí já era, a sujeira já está lá. E acontece a mesma coisa com o teu cérebro. Então isso não acontece da noite para o dia. E olha só que interessante, indivíduos de 50 a 70 anos tem um risco aumentado em 30% de desenvolver
desenvolver a demência. Poxa, a gente ia falar de demência com 80 anos, aquele velhinho não consegue pensar direito, porque está velhinho e tal. Não é. Imagina, 50 anos, imagina, 53, demente. Imagina, já desenvolvendo o mal de Alzheimer. Então, é para a gente começar a pensar. Quando descansam 6 horas ou menos por noite. Olha só que coisa interessante. Você também vai ficar demente. Principalmente durante o sono, o sistema linfático, olha só que coisa interessante, foi descoberto recentemente. O sistema linfático, ele elimina resíduos do sistema nervoso central. Antigamente a gente só achava que o sistema linfático eliminava os resíduos do corpo, né? Do sangue, ele jogando no sistema linfático, fazendo aquela troca. Você fazia todo o trabalho, principalmente de liberação, né? Da linfa, e aí você fazia essa limpeza. Só que é necessário fazer no cérebro também. Só que como é que você faz massagem no cérebro? Como é que você faz drenagem linfática no cérebro? Não tem aqui um canal linfático para você mexer, nem tem bolsinhas aqui para você massagear. Como é que é feita essa limpeza? Essa limpeza é feita através do sono. Então toda a sujeira do sistema linfático do cérebro que guarda essas sujeiras, que sujeiras são essas? Proteína beta-amiloide, que são as proteínas que são largadas durante o seu metabolismo durante o dia. Leva aquela sujeira do tapete durante o dia, o meu metabolismo está funcionando, a pleno vapor. E aí o metabolismo faz o quê? Ele anaboliza e cataboliza elementos dentro do seu corpo. Algumas coisas são lixos. E esses lixos precisam ser jogados para fora. Tem lixo no cérebro que você não consegue jogar para fora se você não dormir. Então você vai armazenando essa sujeira, e essa sujeira que vai levar você, quando tiver 50, 70 anos, a uma demência, ao mal de Alzheimer. Ok? E está associado ao surgimento da doença Alzheimer quando acumulada. Exatamente isso que eu estou falando. Ok? Estão assustados? Com sono? Alguém aqui já passou dos 30? Fora que depois tem um acidente de criança também. Opa, com certeza, uma série de coisas. Quando dormimos, nós entramos no sistema de ciclo sono-vigília, e aí existe um relógio biológico, que a gente vai falar aqui no próximo slide, chama-se ciclo circadiano, que é exatamente um reloginho que vai determinando a hora que tem que acordar e a hora que tem que dormir. E quem controla isso são as luzes. Luz do dia controla o momento que eu preciso acordar. Quando acaba a luz do dia, chega o momento de eu dormir. E por que isso foi desenvolvido ao longo do tempo? Lembra lá do desenvolvimento da espécie, da preservação da espécie? Não existia noite. Então, como é que ele sabia que tinha que parar e dormir? Porque vinham os animais que poderiam atacar para fazer a caça. Durante o dia ele fazia o que tinha que fazer, ele caçava, ele ia atrás, ele conseguia enxergar, inclusive não só enxergar a caça, né, ele como caça, o animal que vinha caçá-lo, mas também teve determinados acidentes, porque, inclusive tem um filme interessante que a gente assistiu, acho que eu super bem assistir, que o cachorrinho, os caras estavam passando uma corrida no meio do mato, uma corrida de um truck desse aí, e o cachorrinho encontrou esse grupo que estava correndo no meio do mato. E uma hora para outra esse cachorrinho correu na frente, foi lá na frente, virou e começou a avançar no grupo, para o grupo voltar. E o pessoal estranhou que o cachorro era mansinho. Só que aí o cachorro estava atacando, então eles resolveram não prosseguir, pararam. Aí pararam e uma das pessoas do grupo começaram a escutar um barulho. E era um barulho de cachoeira, de mar, de vento e tal. Aí eles foram chegando mais próximo e tal, vendo que tinha um barranco. Como eles estavam correndo no escuro, se eles continuam correndo do jeito que eles vinham, eles iam passar, atravessar e cair todo mundo no barranco. E o cachorro avisou. Então, até isso, porque se o ser humano não tem esse momento de vigília para parar, ele vai querer fazer uma atividade à noite. E ao fazer a atividade à noite, não ter capacidade de enxergar à noite, provavelmente ele ia correr perigos que ele não correria dormindo. Então, até isso, o sono ajudou na preservação da nossa espécie. Enfim, então, por exemplo, aqui tem o horário do dia, aí à noite, o horário mais da noite, depois da manhã, meio-dia.
Esse é o ciclo circadiano, o ciclo do sono vigília. É um sono que começa com a luz do dia, escurece e depois volta para a luz do dia. E a gente acorda, dorme, e esse é o ciclo normal do nosso relógio biológico. Ele está dentro do nosso cérebro, lá do nosso hipotálamo, e ele é como se fosse um reloginho mesmo. Ele vai dando os pulsos e indicando, olha, agora é hora de dormir, agora é hora de acordar, agora é hora de dormir. E quando isso acontece? Quando você tem luz. Tem luz, opa, hora de acordar. O sensor vai lá, opa, hora de acordar. Escureceu, opa, hora de dormir. Aí você fala, não tem mais a noite, a nossa noite, ela não começa a escurecer às 6 horas da tarde mais, não está aqui. Se você lembrar, se você pensar lá como era na época dos nossos avós, que não tinha iluminação, muitos não tinham iluminação, tinham que viver de vela, iluminação de lamparina, coisas desse tipo, quando chegava às 5, 6 horas da tarde, já estavam se preparando para dormir, porque não tinha luz, muitas coisas não poderiam ser feitas. Assim, de uma lamparinazinha, fazer uma coisa ou outra, mas rapidamente já estavam indo dormir. Por quê? Já escurecia, já começava a dar o sono e tal. Da mesma forma, quando começava a amanhecer o dia, lá para 5 horas da manhã, 4 e pouca da manhã, quando começava a clarear, eles se levantavam. Por quê? O horário deles era, não é aquele horário mais curto que o nosso, porque começava antes do nosso, também terminava antes do término do nosso. Mas hoje, 6 horas da tarde, você tem as luzes. As luzes das ruas, elas ligam, parece que você está de dia. E aí, o que acontece com o teu relógio biológico? Ele entra em colapso, ele não consegue mais perceber o que é noite e o que é dia. Então você não consegue ter mais esse controle. Para você ter esse controle, você tem que manter hábitos que sejam diferentes do que a vida, hoje a vida normal, a vida te proporciona, a vida moderna te proporciona. Então o que você teria que fazer? Chegar nesse horário, mais ou menos 6, 7 horas da noite, você começar o teu preparo para dormir. E aí seria o quê? Desligar as televisões, tudo que eles vão desligar, fechar a casa, né? Já diminuir as luzes, tá? Você quer fazer alguma coisa, vai deixar uma luz ou outra acesa, para já ir trabalhando com o seu corpo para que ele possa entrar no estado de sonolência, para que, sei lá, 7, 8 horas da noite, você já esteja realmente com sono e você possa dormir para acordar lá 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e cumprir esse horário de sono quando a luz efetivamente do dia clarear. Ok? Também não deixar as cortinas fechadas, né? Deixa aberto para quando você vir a luz do dia, realmente o teu sensor te despertar para que você possa acordar. Então essa é a ideia, ok? Bom, mas ligado a esse reloginho biológico, a gente tem 2 hormônios que fazem esse controle aí. E se eles tiverem distúrbio, gera um problema sério na nossa vida. Que são o quê? O cortisol e a melatonina. A melatonina é considerado, chamado o hormônio do sono. Então, eu preciso ter melatonina no meu corpo para que eu possa, para que esse hormônio, ele dá um alerta de que eu preciso dormir. E se esse hormônio não tiver na quantidade correta dentro do meu corpo, ele não vai conseguir dar essa sinalização. Da mesma forma, o cortisol é o contrário, porque acelera você e coloca você em estado de despertamento. Se ele também tiver distúrbio, você também não consegue dormir, você vai ficar em estado de despertar o tempo inteiro. Então, olha só, esse controle de cortisol e melatonina tem que estar perfeito. Você não pode ter doses maiores nem menores de cortisol, nem doses maiores e menores de melatonina. Tem remédios que eu tomo que tem cortisol, exatamente para te deixar ativo, principalmente pessoas que estão com um problema mais de mais baixa autoestima, estão mais para baixo e tal, normalmente os remédios são tudo à base de cortisona. Para quê? Para dar aquele up e tal. Mas isso prejudica o sono. E a melatonina também, se você tomar alguma coisa baseada na melatonina, provavelmente, se ele tiver em boa quantidade no corpo, você vai ter uma sonolência maior. Então, qual é a dica aqui? Não tem dica. O médico tem que dizer para você como é que está o seu cortisol, tem que saber como é que está a sua melatonina. Eu estou dizendo para vocês que você precisa controlar isso para você ter um controle total do seu sono vigília. Se não tiver, provavelmente isso pode ser um problema do teu sono. Ok? Bom, quem controla esse sono vigília, a gente já viu que é esses 2 hormônios, mas de onde? Aí você tem aqui, ó. Primeiro, o que é o ciclo circadiano? Na verdade, ele é um relógio biológico que está localizado no hipotálamo,
no núcleo supraquiasmático, coloquei aqui só para efeito de conhecimento, mas isso não importa para a gente, que rege os ciclos fisiológicos do ser humano. Aí a gente fala, só o sono? Não, ele não controla só o sono, ele controla a fome também, ele controla a vontade de ir ao banheiro, ou seja, tudo aquilo que é controlado fisiologicamente, esse reloginho controla. Então, se você tem esse relógio biológico que é mal controlado, provavelmente você está indo ao banheiro mal, você está comendo mal, enfim, está dormindo mal. Então a gente precisa ter esse controle. E aí eu coloquei que o ciclo circadiano, eu sou um exemplo, depois vocês vão ver no material, mas mostrando que é o horário que a gente acorda, que a gente entra no estado de vigília, aí a gente se alimenta, tira um sono à tarde, enfim. E aí vai fazendo esse trabalho todo, até o momento que você tem um sono profundo lá de 2 horas da manhã. Então, o ciclo assim, tem a parte da manhã e a parte da noite. Essa parte aqui é a parte que você está acordado, está em estado de vigília. Quando chega nesse pedaço aqui, é onde você começa a buscar o seu estado de sono. Ok? Essa é a ideia. Aqui vai estar controlado então pelo cortisol, aqui vai estar controlado pela melatonina. Normalmente, quando você vai para o médico e um endocrinologista, principalmente, fala que está com problema do sono, ou um cardiologista, ou um neurologista, ou um psiquiatra, normalmente ele te receita uma melatonina. Alguma outra coisa qualquer, logicamente você está com uma deficiência, mas ele manda você tomar uma melatoninazinha, você vai tomar aquilo em doses pequenas, para você poder voltar a ter vontade de dormir. Um remédio do sono. Tá? Mas não existe só essa forma de fazer você dormir. Principalmente os psiquiatras têm uns remedinhos mais interessantes, mais fortes, para botar você para dormir. Mas, às vezes é necessário, às vezes só baixa a melatonina, basta você repor isso aí e você volta ao estado normal. É muito comum, mulheres, principalmente que estão no estado de menopausa, né, entrando naquele momento de menopausa, ter algumas disfunções hormonais. Então, alguns distúrbios desse tipo, que são disfunções, podem estar começando a ocorrer. Então, às vezes não é nada, às vezes é o distúrbio hormonal, colocando ele no eixo, depois que você tiver feito a reposição, aquela coisa toda, você volta ao normal, ok? De repente, naquele momento, tem aquela queda, aquele distúrbiozinho, aumento do cortisol e tal, você se estressa muito, às vezes o cortisol aumenta muito, e aí desregula, você também começa a ter problema do sono, enfim, é bom a gente estar olhando exatamente esses hormônios para saber se para a gente poder voltar, né, ao nosso estado normal. Ok? Que horas devemos dormir? Ou quantas horas devemos dormir? Aí varia de sexo e varia de idade. Tem uma tabelinha que a Organização Mundial de Saúde libera para vocês, Instituto do Sono, aqueles caras todos, que ligaram para você dizendo, por exemplo, se você beber de 0 a 3 meses, normalmente de 14 a 17 horas. Tem que dormir muito, né? Para ter uma necessidade, porque o bebezinho está crescendo o cérebro, precisa do GH para poder crescer, então não precisa de mais hormônios sendo liberado ali, ele precisa dormir mais. Tá? Quando você está mais velhinho, ela não precisa dormir tanto, de 7 a 8 horas de sono. Você fala, pô, mas eu não estou enquadrado aqui em nenhum lugar desse, porque eu durmo 5 horas. Então, se você já dorme 5 horas, 6, né, o mínimo aqui são 7 horas, você está com algum problema, porque você precisaria dormir esse tempo. Então, você fala, pô, mas todos que dormem 5 horas ou 6 horas, tem algum problema? Não. Tem pessoas que têm um sistema adaptativo diferente, mas o percentual é muito irrisório. Tem pessoas que vão dormir 4 horas, 5 horas ou 6 horas e vão estar no estado normal. Não vai ter nada disso que eu expliquei aqui. Mas o percentual ele é irrisório, é menos de 1% da população mundial. Então, assim, se você não está dormindo bem, dormindo menos de 6 horas, não bate no peito dizendo que eu sou fera, eu sou demais, eu durmo pouco, porque pode não ser. É só um alerta. Você pode ser essa pessoa. Mas vai olhar o seu cortisol, vai olhar a sua melatonina, vai olhar outras coisas que eu vou mostrar aqui para você e vai ver se está normal. Se tiver tudo normal, pô, beleza, você é essa pessoa. Você se irrita? Não. Pô, sou um cara tranquilão, não me irrito. Você perde foco? Não, não perco foco, eu sou bacana. Minha memória é boa? É? Cara, você tem tudo isso, dorme 4 horas, pô, você é esse cara. Agora, se eu não consigo prestar atenção nas coisas, se eu não aprendo bem rápido nas coisas que me ensinam, se eu não consigo, me irrito com qualquer coisa, cara, pô, tem alguma coisa errada. Melhor assumir e se tratar, para quando chegar com 60 anos, ficar um demente, ter um mal de Alzheimer. Ok?
que hora devemos acordar. Aí, o interessante, muita gente fala assim, eu dormi 2 horas da manhã, eu vou acordar às 10. Já fugiu do seu ciclo circadiano. Porque tudo bem, você foi dormir de noite, mas já era para você ter acordado quando a luz clareou. Se você foge disso, e você dorme muito durante o dia, você já complica o teu ciclo circadiano. Você já cria um distúrbio do teu próprio ciclo circadiano. Então ele não vai estar funcionando perfeitamente. O correto é, escureceu, dormiu, clareou, acorda. Mas eu não consigo dormir exatamente 6 horas da tarde, 7 horas. Tudo bem, dormi 8, 9, está escuro, mas eu acordo 7 da manhã, está clareando, você cumpriu aquelas horas de sono, e você cumpriu todos os ciclos do estágio do seu sono normal, com 2 horas que você precisava dormir. Se você conseguir acordar bem, disposto, né? Você viu que o seu trabalho você não se aborrece, você viu que você não perde o foco, você está produtivo naquilo tudo que você faz, você não procrastina, você está tudo normal, do jeito que eu falei ali, tranquilo, então cumpriu, está bacana. Okay? Mas o ideal, que é sugerido ali pelos institutos, é que você acorde 6 horas da manhã, 6h30, por volta de 6h30, e durma por volta entre 21h30 e 23h30. Que está bem dormido, né? Se você for dormir entre essa hora aqui e acordar essa hora, você vai ter uma boa noite de sono, vai dormir bacana. Bom, os estágios do sono. Aí aqui nesse slide vai ter uma controvérsiazinha, porque já existem pesquisas, estudos que dividem o sono em 4 estágios apenas. Esse aqui é um estudo mais antigo, mas eu achei mais didático, e por isso eu coloquei ele aqui. Se você for procurar nos artigos, você vai ver que são 4 estágios. 3 de sono REM, 3 de sono não REM e 1 de sono REM. Que a gente vai falar aqui. Mas eu achei isso aqui mais didático, mais bem dividido. Eu achei que condiz um pouco mais com o que a gente vai discutir aqui. Ele está mais interessante. Bom, primeiro, como é que eu descubro esses estágios? Eu descubro esses estágios fazendo exame. Que exame é esse? Esse exame está aqui, ó. É um exame de polissonografia. Eu vou ao médico, normalmente são os otorrinos que passam, são os cardiologistas que passam, são os neurologistas que passam. Eu vou no cardiologista, eu estou normal. Ele vai pedir para você um exame desse. Tá? O endocrinologista vai pedir um exame desse. Ele quer saber se você, por que você está dormindo mal? Qual é a fase do teu sono que você está dormindo mal? O que está acontecendo nessas fases do seu sono para que você durma mal? E ele vai descobrir, porque vai aparecer tudo ali. Isso que a gente está falando aqui de ronco, de apneia, tudo vai aparecer nesse exame. Okay? Todas aquelas ondinhas, como eu mostrei para você, alfa, beta, gama, y, vai aparecer tudo ali no exame. E ele vai ler e vai entender que você, naqueles momentos, você deveria estar em sono profundo, você não está, você deveria estar na parte sonolenta, você não está, ou você está. Então ele vai conseguir enxergar tudo isso. Então o ideal para a gente entender se o nosso sono realmente está bom ou está ruim, a gente precisa fazer esse exame. Tá? E quem faz esse exame? Médico. O médico faz, o médico solicita, quer dizer, o médico faz. Quem faz é o laboratório, o exame faz de imagem, mas é pedido por um profissional médico especializado, não sono especificamente, mas especializado em determinada área, cardiologia, neurologia, psiquiatria, enfim. Ok? Bom, esses estágios, ou ciclos do sono, eles são divididos, como falei hoje, a gente conta os anos divididos em 4, mas no que eu trouxe aqui está dividido em 5, para você ver aqui as frequências das ondas cerebrais em cada fase. Muita frequência, a frequência vai diminuindo, e aumenta aqui novamente no estágio 5. E que estágios são esses? Esses estágios daqui até aqui, ou estágio 1, 2 e 3, ou estágio 1, 2, 3 e 4, são chamados de sono não REM. REM significa movimento rápido dos olhos. Eles deram esse nome. Tem um momento do seu sono que você entra num estado em que seus olhos aceleram e ficam vibrando. O que significa isso? Sendo muito bem sincero, eu não sei porque deram esse nome, simplesmente porque o olho ficou piscando. Agora, o que significa isso? Eu realmente não sou médico, não estudo essa área, especificamente a polissonografia, essas ondas, mas eu sei o seguinte, que nesse momento que a
aumenta a sua respiração, aumenta a velocidade, ou seja, você fica mais ofegante. É o final, basicamente o finalzinho do seu sono, ela acontece nos momentos finais do seu sono. É quando você está lá terminando, já acordando, nos momentos finais, é onde esse sono aparece. E ele dura curtíssimo tempo. Vai de 5 minutos até, no máximo, 2 horas. Mas dificilmente chega até alguns. Assim, tem controvérsias também com relação a esse período, tá? Mas é rápido e é no finalzinho. O que significa? Esse movimento rápido dos olhos, as ondas cerebrais aceleram e é onde os sonhos acontecem. Então, normalmente a gente acha que passou a noite toda sonhando. Não é verdade. Vamos pegar, basicamente, um teu sono de 8 horas. Vamos pegar um sono de 8 horas. Você vai pegar 8 horas e vai dividir por 5 fases aqui. Vai dar mais ou menos 1h30 de sono para cada fase. Um pouquinho mais. Então vai dar mais ou menos 1h30, né? 1h30 que dá 3, 6, 7,5, mais ou menos 8. Vamos pensar assim. Você só vai estar sonhando nas últimas 1h30. Nesse sono aqui. Você não está sonhando a noite toda. Na hora que ele tem que acordar, a gente está no sono. Normalmente, você começa a sonhar naquele melhor sono, né? Então, é isso aqui, ok? Bom, esse primeiro estágio é aquele estágio de adormecimento. Você ainda não está dormindo propriamente dito. Está sonolento, aquele soninho, querendo cair no sono. Enfim, é nessa hora que acontece esse momento aqui. O que acontece? A atividade muscular fica mais leve, acontecem algumas contrações musculares, alguns espasmozinhos, né? Enfim, então você começa a ter um período de relaxamento. Pronto, aí você relaxou, continuou, ninguém te acordou, ninguém te tocou, o que vai acontecer? Você vai dormir. Aí vai passar para o estágio 2. Aqui nota que o seu cérebro está ativo, totalmente ativo nesse momento ainda. Você ainda escuta sons, se alguém te chamar, você escuta, se alguém te tocar, você está nessa ainda. Ok? Bom, quando você entra no estágio 2, nota que aumentou um pouco, diminuiu um pouco a frequência. Está menos intensa. Por quê? Você já entrou numa respiração e batidas do coração diminuídas. Ou seja, você já começa a relaxar completamente mesmo. Todo o estado fisiológico começa a entrar em transe nesse momento. Leve diminuição da temperatura do corpo também. O corpo começa a esfriar. No momento do sono, o seu corpo ele esfria. Por isso que é comum a gente sentir frio durante a noite. Às vezes você dorme com calor violento, dorme sem roupa, dorme sem coberta e tal. Chega de noite, você começa a sentir frio. Porque o seu corpo está esfriando mesmo, é natural. Por quê? Porque como você está tendo menos batidas do coração, está circulando menos sangue. Então, se está circulando menos sangue, lembra? O sangue ele esquenta o teu corpo. Essa circulação, o movimento sanguíneo, ele esquenta o seu corpo. E se ele está batendo um pouco, o seu coração está batendo um pouco, está com menos energia, energia trabalho, lembra? Trabalho gera calor. Física, isso. Não gera calor, porque você está em estado de adormecimento. Então, você vai esfriar o teu corpo. Então, você puxa a cobertinha lá e você aquece o seu corpo. Ok? Aí você passa para o estágio 3. Olha só, aqui você entra no sono profundo. E olha só como é que fica as ondas cerebrais aqui. Ó. Elas já começam a abrir um pouco mais. A frequência fica a mínima possível. Então, o sono profundo, seu cérebro começa a gerar ondas. Lembra daquelas ondas? A onda delta é aquela onda bem espaçada, uma onda bem mais light, bem tranquila. Seu cérebro está trabalhando pouquíssimo. O cérebro para de trabalhar? Não. Você para de trabalhar, parece aquela listinha fazendo assim. Essa você não quer. Ok? Aí parou realmente de trabalhar. Essa não vale. Vai ter algum, sempre o teu cérebro vai estar fazendo alguma coisa, porque o teu sistema fisiológico está funcionando. Você está com o coração, não para de bater. Você não para de respirar. Todo o sistema parasimpático está funcionando. Então o seu cérebro está funcionando. Então não vai parar. A hora que fizer o coração, aí sim, parou tudo, mas o seu cérebro está em movimento aqui. Então, som das delta é como você está aqui no momento de relaxamento total. Ok? Bom, passando do sono profundo, você vai passar para o outro estágio, que é o estágio 4. Esse estágio não tem mais. A gente para aqui no estágio 3, que passa normalmente no 5. Nas literaturas mais recentes que eu tenho visto. Na verdade, ele junta esses dois aqui. Você tem
um momento só. Ele passa um momento de adormecimento, esse aqui eles estão chamando de momento de transição, e esse aqui do sono profundo. Esse e esses juntos aqui que é o sono profundo, depois passa para o sono REM. Mas esse aqui eu achei que ele bem didático, por isso que eu trouxe para vocês. Então o sono aqui é bastante profundo, é aquele sono que você não acorda. Lembra que a pessoa que fala, poxa, eu dormi uma pedra? É nesse momento aqui. Tem gente que bate aqui mesmo, o sono profundo, você chama, bate, sacode, liga o som, abre a janela e a pessoa não acorda. O sono é realmente pesado, pedreira. Ok? O que acontece? A respiração é rítmica, ela fica naquele batimento padrãozinho, perfeito. A atividade muscular é limitada, ou seja, você está mole, como se você estivesse desmaiado. E o cérebro produz as ondas delta, as mesmas ondas aqui. Por isso que eles juntaram tudo, porque no sistema de ondas ele é igual, é o mesmo. Ele está naquele momento bem relax, mesmo de ondas. E olha como ela é afastada, ó. Ela é bem larga. Por quê? A frequência elétrica do seu cérebro está diminuindo ao máximo possível. Ok? E para finalizar, aí volta no finalzinho do estágio, o estágio 5, que é o estágio do sono chamado estágio REM, que é o movimento acelerado dos olhos. Ele volta exatamente porque a atividade do cérebro aqui, ela passa a ser intensa. E aí, acelera a frequência do seu cérebro. Nota que ela fica igual, que é o estágio 1. Nesse momento, é como se você estivesse voltando, quase voltando ao estado de vigília. Você já está pronto para acordar. Qualquer coisa ali já te acorda. Ok? Movimentado dos olhos, você vai acelerar o sonho, onde o sonho acontece, os músculos relaxam e a taxa de batimentos cardíacos aumenta. Então você começa a ter o coração fica bater mais forte, a frequência cardíaca aumenta. Normalmente a pressão aumenta também. O batimento cardíaco aumentou, a frequência cardíaca aumenta e a pressão aumenta também. Você começa a ter até picos de hipertensão nesse momento do sono, é muito comum. Ok? Só que a respiração ela não é profunda, são respirações curtas. Não é, tá? Tipo uma respiração mais ofegante. Ok? Bom, então esses são os estágios para vocês conhecerem. Então, quando você faz esse exame, é isso que o médico vai ver. Você tem que estar em cada estágio batendo certinho. Se, por exemplo, ele olha aqui, no estágio 2, você tem que estar com a batida do coração diminuída. Se o coração está batendo forte nesse momento, significa que tem algo acontecendo contigo. Então ele vai pedir alguns exames, vai pedir exame de vitamina, vai pedir exame de alguns hormônios, vai pedir alguns exame de sangue normal, se a sua açúcar está legal, enfim, uma série de exames para poder saber por que isso está acontecendo. Alguma coisa está alterada em você. Vai fazer uma série de perguntas, se você bebe, se você faz atividade física mais de dormir, se você, enfim, se você tem problemas conjugais, se você tem estresse, se o seu trabalho está legal. O médico bom vai fazer uma investigação para poder achar o cerne dessa coisa, ok? Não é que o médico é enxerido, não, mas o médico legal, ele precisa saber tudo, porque como ele vai chegar à causa do problema? Se o problema for emocional, ele vai ficar te enchendo de remédio. Se o problema é conjugal, ele te manda para o psicólogo para tratar o relacionamento conjugal, o pastor da igreja para fazer um trabalho em grupo lá, para poder resolver esse problema. Não vai ser o médico que vai resolver, não adianta ele te entupir de remédio, não adianta ele te encher de exames. Então o médico que é bacana, legal, ele vai fazer isso, ele vai investigar, vai chegar no cerne e vai falar, isso não é para mim, isso aqui é para o fisioterapeuta, ele vai te indicar para lá. Mas isso aqui não é para mim, eu sou de atividade física, um educador. Se você quiser fazer uma fisioterapia respiratória, outro fisioterapeuta. Então assim, qualquer profissional de qualquer área, você procura um educador físico. E ele vai enxergar essas coisas e vai falar, você vai procurar um nutricionista, melhorar a sua alimentação, diminuir o peso, enfim, vai te dar algumas orientações, por isso que eu falei. Isso é um trabalho multidisciplinar. O importante é que você não pode deixar de buscar a pessoa certa, o profissional correto, para poder achar o seu problema, para poder encontrar o cerne do problema. Ok? Bom, aqui estão novamente as ondas, que você já conhece, é tiro de letra. Então, se você está numa onda parecida aqui, o que está acontecendo com o teu cérebro? Fala para mim. Isso aí, relaxamento total. E se tiver assim? Atividade. Nem tô lendo, né? Nem tá lendo, né? Não. Tô brincando. Mas é isso aí, atividade total. O cérebro, ó, frequência acelerada. Teu cérebro está aqui acordadão, tocadão. Aqui não, aqui já
baiano. Estou brincando, não. O cérebro baiano. É o cérebro baiano aqui. A minha rede, estou no agricultor. Forte, hein? Forte é essa. Vamos lá. Dicas para dormir bem. Aí vem as dicas. Eu quero dormir bem. A gente não está falando aqui dos problemas. Aqui eu durmo mal. Então, vamos ter uma dica para a gente dormir bem. É de uma série de dicas. O horário de dormir, manter aquele horário correto sempre para dormir. Você marcar um horário para dormir e cumprir aquilo bonitinho. Tanto para dormir quanto para acordar. Respeitar as suas rotinas de sono. Tá? Não só acordar e dormir, mas respeitar. Então, o que significa a rotina do sono? Hoje eu vou ficar assistindo o filme até mais tarde. Eu vou jantar na cama. Enfim, aí você já está saindo daquela rotina. Você criar a rotina é aquela rotina. Chegou 6 horas da noite, já começa a diminuir a luz, já fecho a casa, já me preparo para dormir, já coloco o ambiente numa situação de sono. Ok? Bom, exposição à luz solar é bom. Pegar sol. A gente está falando, vai falar aqui de algumas vitaminas. Tem vitaminas que para que elas sejam sintetizadas, elas necessitam do sol. E é engraçado, né? Se você pegar qualquer bichinho, passarinho, gatinho, rato, cachorro, de manhã saiu o sol, ele vai para o sol, deixa lá, você vê que pega o banho do sol dele, né? A tua gatinha faz isso, o outro fica olhando. E a gente não faz isso. Acorda de manhã, bota um casacão, pega o ônibus, vai no trabalho, tudo fechado, não tem janela, não tem nada, sai para trabalho, 6 horas de noite, sai para embora. Final de semana, vem ir lá pegar um sol para poder, não quer saber de sol, fica difícil, né? Então, algumas vitaminas, enfim, alguns nutrientes não vão ser sintetizados, porque eles necessitam do sol. Então, a gente precisa de sol. Aí, atividade física, aí bem, né? Silêncio no quarto, silencioso, ambiente silencioso, né? Porque não tem uma máquina de lavar na madrugada batendo, fazendo. Né, sobrinha? Por acaso a máquina de lavar dela faz esses barulhos todos aqui na madrugada. E por acaso fica debaixo da janela do meu quarto a máquina de lavar dela. Mas é só uma vez na semana, né? É só uma vez por semana. Mas essa semana. Essa semana não estava convidada? Não, eu acordei. Acordou? Não estava acordado. Eu acordei. Não vai reclamação, mas pode continuar. Pode continuar limpando, lavando a roupa da madrugada. Bom, evitar celular, televisão, essas coisas todas na hora de dormir, porque vai te despertar. Ele vai botar no seu cérebro como se fosse de dia, e aí você vai despertar. Ok? Bom, fazer atividade física é importante também, para o corpo também ficar mais pleno. Relaxamento, fazer uma yoga, fazer uma meditação, fazer um Tai Chi Chuan, enfim, uma academia que tenha lá um trabalho de velocidade, de alongamento, isso tudo é bom. Alimentar, ter o horário do alimento, a gente tem que ter um horário que a gente não jogue para o nosso sono, o nosso momento de digestão, que aí você vai comer, o seu corpo não vai ter tempo de fazer a digestão, vai fazer quando? Quando você deitar. E aí seu cérebro vai fazer o quê? Vai descansar? Não pode, tem que fazer digestão, ele vai trabalhar quando você está dormindo. Então fica atento nisso aí, tá ok? Excesso de cafeína, quem gosta de café. Mas aí a cafeína a gente fala assim, café é só vamos tomar café? Não, vamos tomar alguns tipos de chás, vamos tomar alguns tipos de chocolate, vamos tomar uma série de coisas que possuem também a cafeína. Inclusive alguns remédios, quem vai à academia, coisa desse tipo, que tem alguns produtos de academia que possuem a cafeína. Você não toma café, mas você toma aquilo, vai ter problema. Energéticos que trabalham com taurina, cafeína, guaraná, coisas desse tipo que são energéticos, vai prejudicar tanto quanto o café. Ok? Bom, o que fazer e o que não fazer, depois vocês vão ler lá no manual, mas é não consumir álcool, não utilizar celular, enfim, tudo já foi falado aqui, desenhadinho bonitinho aqui para vocês. Meditar ajuda? Meditar ajuda. Qual é o benefício da meditação? Reduz o estresse, diminui a ansiedade, aumenta a atenção plena, aumenta a sensação de bem-estar, melhora
pobreza de espírito. Ok? Aí, o que é meditar? Meditar é qualquer coisa que você faça que você pare de pensar no que está no seu ambiente ao redor. Você sai um pouco daquilo. Você pode meditar quem é, por exemplo, cristão. Medita na palavra. Você está focado na palavra de Deus. Você vai sair dali e vai transcender para um outro caminho que não é aquele ambiente natural. Ah, você não é cristão. Pega um livro. Aí não vai simplesmente ler o livro. Medita aquele livro. Naquilo que ele está falando, o que ele está trazendo para a sua vida. Vai dançar. Isso também é bom. Enfim, ok? Ah, mas pode simplesmente sentar no sofá, ficar quietinho, fechar o olho, ligar o ar-condicionado, botar uma musiquinha bem calminha e ficar quietinho lá também? Também pode. Vai sair do teu estágio. Agora, você tem que se controlar e no estado da meditação, ainda encaixado, é você não ficar pensando no boleto, não ficar pensando no marido, não ficar pensando na casa que está suja, não ficar pensando no trabalho do outro dia. Não, você se desliga disso, concentra na música que está tocando. Ah, então toda uma música bacana, você vai se concentrar no teu patrão para quê? Não, eu tô falando meditar. Meditar é muito difícil. Então, Deixar o cérebro então, sem é pensar em nada. difícil. Então, a matemática é difícil, português é difícil, fazer palestra é difícil, dormir é difícil. Assim, tudo precisa de quê? Primeiro de decisão. Eu quero fazer, lembra dos hábitos? Eu não posso mudar de hábito, eu não decidi mudar de hábito. Primeiro eu preciso decidir. É uma decisão. No momento em que eu decido, eu começo o quê? A criar o hábito daquilo, praticando aquilo. Então eu pratico aquilo. Lembra das 3 coisas que você tem que fazer? Alguém lembra? Colocar alguma coisa que te lembre que você tem que fazer. Se você colocar meditação e não falar assim, eu vou meditar 5 horas da manhã todo dia, vai ser igual ler a palavra de Deus. Eu não vou ler todo dia a palavra de Deus 5 dias. Eu leio 5, eu leio 8, eu leio 10, eu não leio nunca. Você tem que ter uma regularidade. E aí o que você faz? Você alerta. Bota um relógio. Tem alguém aqui dentro desse salão aqui, 30 em 30 segundos, o relógio dela desperta para fazer alguma coisa. Nunca faz nada, você desliga. Eu queria entender o que é para fazer. Porque tocou, peraí, desligou. 30 minutos, daqui a pouco estava dizendo, peraí, desligou de novo. Eu falei, ué, mas é para fazer o quê esse celular? Você nunca faz nada, você desliga o alarme. Então, mas é para fazer alguma coisa. O alarme é para te lembrar para fazer algo. Aí você vai lá naquele momento que o relógio tocou, você faz esse algo. E se eu não fizer, não adianta. Ou seja, eu estou criando um alarme para eu aprender a desligar o alarme. É o hábito que eu quero criar, o hábito de desligar o alarme. Interessante. Mas, enfim, é tipo isso. Bom, para ser mais produtivo, preciso fazer uma higiene no meu sono. E aí eu vou fazer o quê? Criar rotina. Só nessas de dia, tem locais no mundo que existe a siesta, né? Na hora do almoço, todo mundo fecha, os bares fecham, os comércios fecham. Por quê? Você não consegue, tem um horário certinho para você almoçar. Se tiver num restaurante, você mais conhece. Você chega na hora do almoço, por exemplo, pelo menos em Madrid, eu não conheço outro lugar também, a Espanha vai dizer que é assim em toda a Espanha. Mas Madrid é assim. Você chega em algum lugar de Madrid, você quer almoçar, não dá para você almoçar. Por quê? Porque está fechado. O pessoal está tirando a siesta, está dormindo. É o momento de tirar o soninho da tarde. Olha só que legal, cidade do Rio Grande do Sul. Aonde é essa ali? Quero conhecer, até mesmo morar lá. Eu fui Gramado? Não. Canoas. Canoas. O pessoal tira siesta lá? Olha que barato, olha só. E o interior também, né? Mas aí é Uruguaiana. Bem na fronteira ali, né? Da Argentina. Uruguai. Ah, na Argentina, Uruguai? Uruguaiana. É com a A Argentina. cidade. Isso. A cidade. Então, é fronteira com a Argentina. Argentina. Ah, legal. Também faz siesta. Ele deve ter o hábito. Até mercado fecha. Fecha tudo. Bom, barato, né? Provavelmente você já tem esse hábito espanhol, né? Porque foi colonizado aqui todos os espanhóis, né? Eu já tenho esse hábitozinho lá também. Mas é super natural tirar essa chequezinha para fazer a reposição. Comprar as coisas do almoço antes de meio-dia. Ou depois. Isso aí. Bom, tá muito legal. Mas aí, como é um negócio cultural, assim, você chegou lá desavisado.
Mas quando você faz parte do local, você já está acostumado com isso, a você sabe que não vai conseguir nada. Aí você já compra depois, mas você entra no ritmo, né, da cidade. Isso é bem legal. Eu não moro lá e não faço isso. Já faz isso, né? Quando eu estava no quartel, eu também tirava minhas cestas da noite, às 2 horas de almoço. Aí eu comia rapidinho, de colher, para poder ter mais tempo para dormir. Tipo assim. Bom, banho de sol, um ambiente preparado para sono, um quarto escuro, né? Espera o sono. Porque tem gente que não conseguir dormir, vou fazer outra coisa. Não, começa a esperar o sono. Começa a chamar. Hã? Conta carneirinho. Ok? Bom, não perca o sono. Aqui são alguns hábitos ruins, refeições de sono, higiene, eletrônicos, coisas que vocês não devem fazer para poder limpar e ter uma noite de sono melhor. Tá ok? Atividade física. Bom, mas se você fizer atividade física antes de dormir, vai acelerar o seu metabolismo. E aí você não vai dormir, seu cérebro vai estar 1000 por hora. Principalmente se você toma aqueles negocinhos energéticos, para malhar, creatina, escambau 4, enfim, vai te acelerar. E aí você com certeza chega em casa, vai tomar um banho, não vai conseguir dormir. Isso é normal. Tá ok? Bom, quais são os hormônios envolvidos no sono? Olha só, melatonina e cortisol, que eu já tinha falado para vocês. Serotonina e dopamina são os hormônios, são os chamados hormônios da felicidade, do bem-estar e tal. Quando você tem uma defasagem desses hormônios, olha só o que vai acontecer. Você vai ter dificuldade para dormir. Vou ter aqui, surgimento de osteoporose também, mas você vai ter dificuldade para dormir. Vai ter ansiedade e, em níveis mais extremos, até depressão. Então, tem que dar esse hormônio em dia. E a depressão pode ter muita falta desse hormônio. Dopamina. Aqui é nível mais extremos é alto. Dopamina. Além do humor, você vai ter insônia e sono fragmentado. Ou seja, se você tiver problema com dopamina, provavelmente você vai ter problemas de insônia e um sono fragmentado. Então, a gente tem que verificar um olho. Por que eu estou dizendo isso é importante? Porque você vai no médico, você pede um homograma completo. Um homograma completo não traz isso. Então, se você não contar todos os detalhes para o seu médico e dizer por qual motivo você está lá, ele não vai pedir isso. Então, você tem que, olha, tem problema no sono, não consigo, poxa, meu dopamina não está legal, então uma ajustada dessa aí, para ver se ele pede. Ok? Vitaminas envolvidas no sono. Tem vitaminas também. Vitamina D ajuda a regular a produção de adrenalina. Isso faz o quê? Ele faz a depressão da serotonina. Ou seja, diminui a tua serotonina. Então, se você está precisando de serotonina baixa, por lá atrás, o que acontece com ela? Você vai ter insônia. Então, a vitamina D pode criar a depressão. E também causar risco de depressão e alteração de humor. Vitamina B6. Olha só que interessante. Ele está envolvido numa série de reações químicas do seu cérebro, do sistema nervoso central, sendo essencial para o funcionamento do nosso organismo e da corrente sanguínea. Olha só o que ele faz, participa também do metabolismo da função hormonal. No sono especificamente? Não. Mas como ele ajuda a controlar o hormônio, se ele também estiver desregulado, vai acontecer com a tua serotonina, com a tua dopamina, com a tua melatonina, com o teu cortisol, vai desregular, porque ele ajuda a controlar. Então preciso ter B6 controlado no meu corpo. Olha aqui o B12, tem como principal função ajudar na formação de hemácias, que é a oxigenação do sangue, para que se formem de maneira saudável, ajudar na formação de neurônios. Por que o B12 é importante? É importante para o sono? Claro que é importante para o sono, porque eu preciso criar lembra do sono para criar neuroplasticidade. Se eu não tenho a vitamina B6 para poder ajudar na neuroplasticidade, eu não vou ter neuroplasticidade, não vai adianta eu dormir. Não vai melhorar a minha memória, não vai melhorar o meu. Entendeu? Não melhorar o meu sistema neural. Vitamina E. A vitamina E se mostrou eficaz na
da qualidade do sono. Não para você dormir, mas para ter um sono melhor. Então, a vitamina E, importante para isso. Vitamina K, também está ligada à depressão e pode também afetar o sono. Ó, já que este distúrbio causa problemas para dormir, como insônia e hipersonia. Dormir muito. Então, vitamina K também. Minerais. Quem está envolvido? O zinco. O zinco também é importante para a regulação do sono. Olha aí de novo. Relaxamento, da indução do aumento do tempo do sono. Então, se eu estou dormindo pouco, pode ser falta de zinco. Esse mineral modula a atividade dos receptores de serotonina e dopamina. Então, essa modulação é a alternância, a mudança de um para o outro. Quem faz isso? Quem ajuda nisso? Não é só ele que faz, mas quem ajuda nisso e que normalmente está envolvido na relação do sono é o zinco. E é uma coisa, por exemplo, que a gente não enxerga isso, não vê isso num exame de sangue normal. Ok? Bom, conclusão mais imediata é: preciso urgentemente procurar um médico. Todo mundo precisa urgentemente procurar um médico. Então, o primeiro ponto é fazer um exame de polissonografia. Tá? Mas, dormir bem, acordar e dormir no horário correto, se alimentar de forma adequada, a alimentação faz sentido, fazer atividade física, banhar-se? Não, aqui eu estudo. Eu botei essa banheirinha para tomar banho também. Mas tomar banho é uma coisa interessante. Tomar banho faz parte do sono. O que acontece? Você dorme melhor quando. Então, mas não é água quente, por exemplo, que relaxa. Aí que tá. A gente tomar aquele banho quente não relaxa. Quem relaxa coloca o teu sono em estado de sonolência. Quem coloca o teu corpo em estado de sonolência é o banho frio. Porque o estado de sonolência é quando você está na faixa de 15, 16 a 20 graus. Para você só consegue dormir plenamente quando o seu corpo está em baixa temperatura. Então, se você antes de dormir toma um banho quente, principalmente aqueles banhos fervendo, principalmente mulheres gostam de tomar, possivelmente terão mais dificuldade para dormir. Então, banho gelado no inverno é a solução para um bom sono. Você vai dormir de raiva. Você vai dormir de raiva. Você vai com tanta raiva que você vai querer dormir. Ok? Bom, olha, trabalhar, cuidado com a iluminação, o horário, até quando você trabalha, principalmente quem trabalha no home office, que acaba estendendo o horário, e quem tem computador no quarto, que acaba esquecendo do horário. Então, cuidado com essa luz, mas trabalhar, não carregar trabalho para casa, porque você tem que fazer o horário que você deveria estar relaxando, você deveria estar dormindo, enfim, coisas desse tipo. E doutor, né? Você tem que procurar um médico para que você possa ter um resultado melhor de tudo isso que a gente falou, para saber quem é você dentro dessa história toda do sono. Porque você pode ser uma pessoa que esteja realmente com um problema de sono, precisa resolver, ou você pode ser exatamente esse super-homem que eu falei. Independente de dormir, tem todas essas qualidades e características que foram faladas aqui para quem tem um bom sono. Tá ok? Alguém quer falar alguma coisa? Boa conclusão. Vamos dormir. Eu também. Tranquilo então? Bom, gente, então fechamos por hoje. Agradeço a participação de todos e até a próxima. Até o nosso próximo bate-papo. Quem gostou, bate palma! Pois é, eu sou uma das que descobriu que estou ferrada, né? Ferrada porque eu durmo pouco, estou com todos esses sintomas aí, com exceção dos 3 últimos, graças a Deus, ainda não, esse estágio desses 3 últimos, por exemplo, irritabilidade, estresse, essa parte que eu cheguei, mas o resto, gente, me identifiquei com tudo. Então, para você que também tem problema com isso, vá para o médico, vai ver como é que está a sua vitamina, seus minerais, faz um exame do sono, vai procurar uma atividade física, se cuida da alimentação. Isso tudo é muito importante. E eu acho que agora, a partir de agora, né, eu descobri que sou uma forte candidata à demência e ao Alzheimer, né, eu vou começar a vigiar
vigiar mais com relação ao sono e observar os meus horários, porque eu sou aquela pessoa que ele está falando ali, que bota o relógio para despertar em tudo e não cumpre nada, né? Mas enfim, vou começar a vigiar com relação a isso. Nem sabia. Então, se vocês gostaram, toda terça-feira a gente está aqui com assuntos como esses, assuntos que abordam coisas que você precisa saber. Você pode estar aqui presencialmente na Rua Vitor Alves, número 2096, na sala 104, espaço capacitado. Ou você pode estar acompanhando a nossa página no YouTube e Espaço Capacitar Multi-Eventos. E você é o nosso convidado. Toda terça-feira, a partir das 20 horas, mudamos o horário. Tá? A partir das 20 horas, estamos aqui reunidos. Você é nosso convidado. Então, obrigado e até